Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, porque a gente, debatendo sobre o Spotify e a ameaça que o Spotify pode ser, bem como, novamente, tem que ser dado crédito também, é uma fortaleza no final das contas, mas vocês acreditam que para esse ano, há a tendência de um outro player se apresentar e procurar, de certa forma, entrar nessa disputa com o Spotify? O Google, que era a promessa que a gente tem há tanto tempo e, de certa forma, até agora não realizada, né? Será que talvez, ou algum outro player, será que a Amazon, que tem interesse também nessa coisa de podcast, né? Até com o Audible, eu não sei muito bem, talvez vocês possam me corrigir, mas algum desses outros, será que vai entrar nessa disputa com o Spotify? Ou mesmo, pensando em Brasil, o Deezer vai passar a investir mais dentro dessa mídia no país? O que é que vocês conseguem apontar alguma tendência sobre isso? É que tá, eu fico um pouco receoso em relação a isso, porque eu escrevi um texto há um tempo atrás justamente falando sobre isso, falando sobre a possível entrada do Deezer, o Deezer estava anunciando e fazendo, e não ia, acabou que não foi. Dá para investir e tentar ser o contraponto do Spotify. Eu lembro também que o Spotify ele ganhou a fama de ser a plataforma de podcast pela quantidade de dinheiro que eles conseguiram investir ao comprar a Gimlet e comprar o Anchor. Antes disso... E aqui no Brasil mesmo, o dinheiro que eles investiram em vários produtores, né? Eventozinho daquele ali, meu amigo. Não é nem só isso. Aquela época que eles gastaram muito dinheiro com publicidade espalhado por todo canto, metrô, etc. Sim. E acabaram por dar visibilidade para muitos podcasts e as coisas que eles fazem com parceiros, etc. Eles tiraram dinheiro do bolso para alcançar, especificamente falando de Brasil, o espaço que eles falaram, né? O que eles passaram a ter, né? Dilson. Assim, o Spotify, o Daniel Ek, que é o CEO do Spotify, ele já deixou bem claro que música envolve muito custo, o retorno é muito baixo, e no podcast é totalmente o contrário. Eles investem menos e o retorno é muito alto, ou seja, a margem que ele tem de lucro voltado para podcast é muito maior. Tanto que o Spotify ele vinha de vários anos com rendas negativas, receitas negativas ano a ano, e depois que ele começou a fazer esse investimento em podcast, esses investimentos, né, tudo mudou, ou seja, agora ele é uma empresa que dá lucro. E isso fica claro nas aquisições que eles fizeram e assim por diante. Mas, do meu ponto de vista, o que eu vejo? Eu não vejo a entrada de novos players no mercado para poder, né, impedir esse crescimento. Eu vejo que os players existentes é que vai, acho, fazer toda essa diferença. Se você parar para pensar que a própria Apple, ela já conseguiu, ela está contratando várias empresas agora, principalmente players do mercado que fazem a diferença na podosfera, e eles estão vindo agora com podcasts voltados para o Apple TV Plus, para os seus programas e assim por diante. A própria Google também, eles estão, por mais que eles estão vindo devagar, né, em todas as tendências que foram feitas através de podcast e dos ouvintes, o Google ele vinha na posição 18ª, o ano passado agora fechou em posição 11ª e provavelmente esse ano ele vai entrar entre os 10. Ou seja, ele está vindo devagarinho, mas ele está crescendo também. Sim. Então eu acho que os players existentes que vão fazer essa diferença, uma vez que principalmente a Apple já viu que o Spotify está sendo ali realmente uma pedra no sapato e eles vão começar a investir em podcast mais do que nunca, principalmente esse ano de 2020.